Olá novamente, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aqui mais um pouquinho do magnetismo, agora apresentando a ideia do campo magnético. Antes de mais nada, campo magnético, que é o quê? Uma grandeza vetorial. E aí, de repente, o cara fala assim para mim, poxa, beleza, eu entendi que assim, polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul, e que o polo norte atrai o polo sul. Então, polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Perfeito. Não precisa de contato, eles não precisam encostar um no outro para que aconteça tanto a repulsão como a atração. Atua à distância. Atua à distância por causa exatamente da ideia do quê? Que é a força magnética, é uma força de campo, uma força que atua à distância, sem necessidade do contato. Perfeito. Tá, mas como que surge essa força? Legal, né? Então aí surge a ideia do quê? Explicar por que há o magnetismo, né? Por que o magnetismo ocorre? Tá, então a ideia é, magnetismo é um fenômeno que surge devido ao arrastamento de campo elétrico. Opa, peraí. Então para acontecer magnetismo, eu tenho que ter cargas elétricas em movimento ou em vibração. Nossa, peraí, então quando eu tenho lá o ímã, né, o tetraóxido de ferro, e os ímãs elementares estão lá dentro do minério, o que acontece? Eu tenho elétrons vibrando nessa direção aqui, todos nessa direção, né? A maioria vibrando nessa direção. Então eu tenho ímãs elementares, porque eu tenho a vibração, o movimento de cargas elétricas todas nessa mesma direção. Legal. Ora, nós vamos ver também na eletrodinâmica que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, geram em torno desse fio um campo magnético. O campo magnético, enfim, é uma influência gerada pelo arrasto dos campos elétricos. Cargas elétricas têm campos elétricos. Quando essas cargas estão em movimento, seus campos elétricos provocam um vento, um arrasto. Costumo fazer uma analogia. Qual? Imagine um carro e esse carro ele é uma carga elétrica. Está andando rápido por uma avenida onde tem muitas folhas de árvores na rua. Quando esse carro passa em alta velocidade, ou quando esse carro passa, ele provoca um vento, arrastando as folhas. Exatamente essa ideia. O carro é a carga. Legal? Essa carga em movimento gerou um vento. Esse vento é o arrasto provocado pelo campo elétrico, é o arrasto provocado pelo carro, é o arrasto provocado pelo campo elétrico da carga. Então, daí, conceituando então o magnetismo como sendo o arrasto provocado pelo campo elétrico. Essa influência acontece em torno do ímã. Tá? Agora, para visualizá-la, você pode apresentar uma experiência muito simples. O pessoal vai lá, né, tem um ímã, né, desenha um ímã, pega um ímã, e esse ímã tem os seus polos norte e sul, polo norte e polo sul. Beleza, tá lá, perfeito. Coloca esse ímã em cima de uma folha de papel. Né? Bom, aqui, que beleza. Virou a folha de papel, então deixou a folha de papel em cima, o ímã embaixo, e em cima dessa folha espalha pó de toner de impressora, né? Aquele pó preto de toner de impressora laser, ou pó de ferro, né? Limalha de ferro. O que vai acontecer? Ao espalhar o pó, né, o ímã provoca influência sobre esse material e faz com que esse material se distribua, tendo aí um formato, adquirindo um formato. Que formato é esse? É o formato da influência magnética. Legal? Esse formato da influência magnética é o campo elétrico. Tá? E podemos desenhar isso. Né? Esse desenho, essa configuração, né, o chamado desenho do campo magnético, ele estabelece uma formatação bem específica. Mas essa formatação segue uma regrinha. Qual? As linhas vão sempre sair do norte e apontar para o sul. Sair do norte, apontar para o sul. Sair do norte,
apontar para o sul. Sair do norte, entrar no sul. Sair do norte, entrar no sul. Que beleza! Então aqui eu criei uma figurinha, parece até uma borboletinha. Sai do norte, entra no sul. Essas linhas não se cruzam. Mas essas linhas são o campo magnético? Não. Essas linhas são chamadas linhas de indução, do campo magnético. O que são essas linhas de indução, então? Representam a trajetória do campo magnético, representam o caminho realizado pelo campo magnético. Por que o caminho? Porque o campo magnético é uma grandeza vetorial. Campo é uma grandeza física vetorial, representada aqui pela letra B. Ora, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o desenho do caminho realizado pelo campo magnético. E o campo magnético, ele é sempre tangente às linhas de indução. Então, B, campo magnético, é sempre tangente à linha de indução. Opa, então posso criar meu mapa mental e já marcar essa ideia? Com certeza. O campo magnético é sempre tangente à linha de indução. Eu poderia desenhar o campo magnético nesse ponto? Claro, e aí eu vou desenhar uma linha tangente, olha lá, um vetor que é tangente à linha de indução. Aqui, vou escrever B1. Posso desenhar aqui também tangente à linha de indução, chamar de B2. Por que B2 não pode ter o mesmo valor? Pode até ter o mesmo valor, mas o que acontece? Esse vetor é diferente desse. Esse vetor tem essa direção em sentido, esse vetor tem essa direção em sentido. Então, o vetor B1 é diferente do vetor B2. Pode até ter o mesmo valor, mas são vetores diferentes porque têm direções e sentidos diferentes. Aqui, posso desenhar aqui o vetor campo magnético? Pode, ele vai ser como? Tangente à linha de indução, B3. Poderia desenhar em outro lugar? Claro, eu posso desenhar aqui, o vetor B4, perfeito. Aqui o vetor B5, perfeito. O vetor B4 é diferente do vetor B5? Sim, podem até ter o mesmo valor, mas esse vetor tem uma direção e sentido que são diferentes desse. Então, o vetor B4 é diferente do vetor B5. Tudo bem? Ora, então nós temos aqui as chamadas linhas de indução, que correspondem à trajetória do campo magnético, sempre saindo do norte, entrando no sul. Sempre saindo do norte, entrando no sul. Aí você pode até falar assim, mas e dentro do ímã? Sim, essas linhas atravessam o interior do ímã. Então, o campo magnético passa pelo interior do ímã, sai pelo norte, entra no sul. Passa pelo interior do ímã, sai pelo norte, entra no sul. Fechou? Legal? Mas eu lembro que no momento passado você falou do ímã em forma de U. Tem alguma significância aquele ímã? Tem alguma propriedade legal? Tem alguma importância legal aquele ímã, moçada? Ele apresenta uma propriedade muito boa aí para aplicações científicas, Inclusive aplicações práticas. Show? Qual é? Eu vou desenhar aqui um ímã em forma de U. Então, cada perninha do U corresponde a um polo. Cada perninha do U corresponde a um polo. Então, vou ter aqui um polo norte. Perfeito? Tudo bem? Um polo norte e um polo sul. Geralmente, como a gente falou, o polo norte que é pintado, é achurado, pintado. O que acontece? Eu vou ter aqui a região entre as pernas aqui, Eu vou ter uma região onde eu vou ter, olha só, linhas de indução. Sai do norte, entra no sul. Então, sai do norte, entra no sul. Uma linha de indução não cruza a outra. Então, peraí, o único jeito de não se cruzarem é essas linhas serem o quê? Paralelas. Então, pronto, tá aqui, linhas paralelas.
criei aqui nessa região uma região onde eu tenho linhas paralelas. Olha que legal, linhas de indução paralelas. Se são paralelas, eu vou ter então um campo magnético uniforme. Opa! Isso é importante, isso é extremamente prático, extremamente importante. Campo magnético uniforme. Quer dizer que se eu falasse assim para vocês, o campo aqui vale 10, e aqui no meio 10, e aqui embaixo 10, e nesse canto 10, e aqui 10, e aqui 10, 10, 10, em qualquer região, em qualquer lugar, em qualquer ponto entre essas linhas paralelas, eu vou ter um campo magnético uniforme, ou seja, sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido, campo magnético e uniforme. Legal? Tá? Olha, por que pode ser útil? Porque, por exemplo, de repente eu posso jogar aqui cargas e eu quero a separação delas. Poxa, eu vou ter que carga positiva vai caminhar para um lado, negativa vai caminhar para o outro, então eu faço uma separação de cargas. Nossa, eu tenho aí a possibilidade de fazer um filtro, né? De repente, que legal, dentre tantas possibilidades, tá? O campo magnético uniforme, ele é muito importante aí em aplicações práticas e científicas. Legal? Lembrando, fechando aqui, campo magnético, tá? Campo magnético, letra B. O campo magnético, ele é sempre tangente às linhas de indução. E o que é linha de indução mesmo? É a trajetória do campo. Então, opa, eu sei que o campo vai sair do norte e vai entrar no sul. Beleza, então nesse ponto eu posso desenhar um campo magnético aqui, ó, tangente à linha de indução. Aqui a mesma coisa, tangente à linha de indução. Ah, mas essa tangente fica igual à linha. Sim, porque são retas, né? Então a tangente à reta vai ser coincidente, que vai ficar paralela. Quando que vai ficar curvo? Quando que você vai ter aquela tangente que resvala? Quando você tem o quê? Um campo magnético torto. Ora, poxa, você tem aqui uma linha de indução, campo magnético torto, perdão, uma linha de indução torta. Tem uma linha de indução aqui. Do jeito que está desenhado aqui, pessoal, essa aqui seria uma região do que tipo? Ora, pelo desenho, essa região seria uma região norte. E essa aqui seria uma região sul. Sai do norte, entra no sul. Eu quero desenhar o campo magnético e não a linha de indução, o campo. Então, nesse ponto, o vetor campo magnético, ele é tangente à linha de indução. Nesse ponto, tangente à linha de indução. Perfeito? Tá? Então, são duas terminologias importantes aí para a gente desenvolver, né? Linha de indução é a trajetória do campo e o campo magnético ele é tangente à linha de indução. Beleza? Valeu, galera. Até!